Fala, gente boa! Bom, primeiramente, eu vou mostrar, né, como é uma tradição, né, mais uma foto antiga desse rapaz bochechudo aqui, ó. Estão vendo? Mais um pouquinho aqui, ó. Bochechudo. Bom, antes de eu explicar, de eu revelar quem é o bochechudo, né, eu trarei umas informações que eu tinha me esquecido no vídeo anterior, né? Bom, eu tinha terminado o vídeo anterior explicando, contando sobre o Mauro Moura, o hoje nome de ponte, né? Da ponte, o nome da ponte Montanha Russa. Bom, o Mauro Moura, faltou explicar, tá? Ele, além de ser advogado, de ter sido um funcionário de carreira do Banco do Brasil, ele chegou a ser secretário de obras da Prefeitura Municipal e também chefe de gabinete do Vichy Freita, na primeira gestão de Vichy Freita, que foi entre 31 de janeiro de 83 e 1º de janeiro de 89. Então, nesse período entre 83 e 1º de janeiro de 89, o Mauro Moura ocupou esse cargo de chefe de gabinete do prefeito, obviamente vice-freita, né? O Mauro Moura, ele era, o pai dele se chamava Odorico e a mãe era Catherine Morrison. Exatamente, era Catherine Morrison. É, e ele era o caçula de 3 filhos, né? Ele tinha 2 irmãs. Ele nasceu em 6 de abril de 1933 e faleceu em 16 de setembro de 1996, em função de problemas cardíacos. Minto, de câncer, caso eu não esteja enganado, né? Então, quem souber exatamente o real motivo, né, do falecimento do Mauro Moura, por favor, entre em contato comigo, né? Mas caso eu não esteja enganado, foi câncer. O motivo da morte dele, aos 63 anos. Relativamente novo, né? Poderia ter vivido bem mais. Mas essa aí, explicando bem brevemente, essa foi a vida do Mauro Moura, né? Então agora vocês sabem foi o nome do nome da ponte. Mas voltando, né? Afinal de contas, vocês estão perguntando quem é esse rapaz bochechudo? Bom, o rapaz bochechudo foi o padre Kolbe, o padre Albert Kolbe. Ele nasceu, tá, em 6 de novembro de 1898, na região da Alsácia-Lorena. Durante séculos, essa região ela acabou sendo disputada entre a França e a Alemanha. Então é bem comum que nessa região da Alsácia-Lorena, que hoje pertence à França, muitas pessoas tenham nomes e sobrenomes germânicos. E esse, obviamente, era o caso do padre Kolbe. Então, na época que ele nasceu, essa região ainda era da Alemanha. Essa região ela pertenceu à Alemanha de 1871 até 1919. Então, como a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, então como castigo, essa região ela voltou a ser da França. Então, se ele tivesse nascesse se o padre Kolbe tivesse nascido depois de 1919, a nacionalidade dele seria uma nacionalidade francesa. Mas no caso ele era alemão, oficialmente ele era alemão. E ele iniciou a carreira eclesiástica, os estudos dele, a carreira eclesiástica em Minas Gerais. Ele se formou no convento de Diamantina, em Minas Gerais. Isso em 1926, que ele acabou sendo ordenado. E ele antes de ter chegado, de ter se radicado em Joinville, ele morou e trabalhou, atuou como sacerdote em Goiás e na Bahia. E ele acabou se radicando em Joinville em 1934. Como ele era um rapaz muito irrequieto, né, que não ficava muito tempo parado, no ano seguinte, mais exatamente em 19 de março de 1935, ele criou o Círculo Operário de Joinville. Sim, o Círculo Operário é uma criação do padre Alberto Kolbe, que obviamente hoje é nome de rua. Bom, a intenção dele era trazer divertimento, era trazer formas de lazer para os operários, principalmente para os operários da zona sul da cidade. E algo que poucas pessoas sabem, que na sede do Círculo Operário de Joinville, durante um certo tempo, chegaram a ser exibidos filmes. Sim, no Círculo Operário também já houve uma sala de cinema. Bom,
no mesmo ano em que foi criado, que o padre criou o Círculo Operário, ele também que acabou criando a creche Conde Modesto Leal. Antes que vocês perguntem quem foi esse cara, o Conde Modesto Leal, ele era um agiota, então ele acabou financiando, ele acabou emprestando, obviamente acabou emprestando dinheiro para esta instituição, mas essa foi a única contribuição dele, emprestar dinheiro. Ele nunca botou os pés em Joinville, né? E por que ele tinha o título de conde? Bom, isso era como o Brasil já não era mais uma monarquia, muitas pessoas, entre elas, obviamente, o Modesto Leal, eles acabaram recebendo esse título de nobreza do Vaticano. Então, pessoas que tinham algum destaque em alguma atividade social, como foi o caso do Modesto Leal, que a única atividade social dele foi ter emprestado dinheiro para uma creche, mas mesmo assim ele acabou recebendo esse título de nobreza do Vaticano, do Papa, no caso, né? Que, se não me engano, era o Pio XII, na década de 30. Me corrijam caso eu esteja enganado, mas eu acho que era o Pio XII. Bom, mas retornando, tá? Voltando ao padre, né? Com certeza vocês vão ficar super surpresos com essa informação. Mas o Círculo Operário de Joinville, pasmem, já teve um time de futebol. E não era qualquer time. Bom, em 13 de outubro de 1938 foi criado o Departamento de Futebol do Círculo Operário. O Departamento de Futebol do Círculo Operário acabou sendo extinto em 1942. Então, como clube de futebol, o Círculo Operário teve uma vida bem curta, mas uma vida bem marcante. Por quê? Bom, o time do Círculo Operário, ou melhor, o Círculo Operário Futebol Clube, ele foi vice-campeão da cidade em 1940, perdendo o título para o Caxias, né? E em 42, perdendo o título para o América. Em 42, o Círculo Operário dividiu o vice-campeonato com o Caxias. Bom, o Círculo Operário também foi campeão do torneio início em 1942. Um detalhe, tá, é que entre 41 em 1942, ou seja, no seu último ano como um clube de futebol, o Círculo Operário teve um nome, acabou alterando seu nome para Clube Atlético Operário. Por quê? Porque a palavra círculo dava a entender aquela união entre Itália, Japão e Alemanha, ou seja, o eixo, né, os países, os grandes adversários do Brasil e do mundo, né? Então, a palavra círculo dava a entender essa união, entre Japão, Itália e Alemanha. Então, por causa dessa ligação entre a palavra círculo e eixo, que no caso é nesses países que eu acabei de citar, o governo federal acabou determinando que o clube, né, tivesse que alterar o seu nome. Então, de Círculo Operário, houve essa mudança para Clube Atlético Operário. Mas, obviamente, eu tenho mais uma história para contar, mas isso é para o vídeo seguinte. Então, até lá!